novelas. Inscreva-se no canal. Topíssima, capítulo 139. Sofia sai do quarto e se depara com Pedro. Ele a faz refém. Revoltado, Pedro manda Edevaldo amarrar Andréa. Inês chega no local e também é ameaçada pelo policial. Andréa chega com Ayrton em um terreno baldio. Graça liga para Edevaldo e fica desconfiada. Pedro troca tiros com o marido de Inês e foge. Sofia liga para Graça e avisa que Pedro já sabe de tudo. Antônio persegue Pedro. O vilão tenta atropelar o taxista e foge. Pedro tenta ligar para Taylor, mas não consegue. Topíssima, capítulo 140. O mendigo vê um cartaz oferecendo recompensa por trombada e decide levá-lo para sua casa. Sofia reencontra Antônio. Beatriz vai até a delegacia para falar com Paulo Roberto. Mão de Vaca vai buscar Minha Flor no hospital e revela a verdade sobre seu pai. Pedro chega a um hangar e mostra seu distintivo. Ele exige um helicóptero. Topíssima, capítulo 141. Pedro exige a aeronave e não consegue falar com Taylor no telefone. André é avisado sobre a presença do vilão no hangar. Pedro estranha o comportamento do piloto do hangar e o obriga a entrar no helicóptero. André descobre que o policial roubou a aeronave. O mendigo leva a trombada até a República. Pedro obriga o piloto a permanecer voando. Graça e André os perseguem em outro helicóptero. Carlos sugere que Sofia aproveite para fugir. Os estudantes explodem de felicidade ao reencontrarem o cachorro trombada. Antônio pede para Sofia não fugir e eles se beijam. Inês vê a imagem da perseguição pela televisão e torce contra Pedro. Lima visita Sofia, mas ela avisa que não quer mais nada com ele. Agradecido, Dagoberto convida o mendigo para morar na República. Lima tenta argumentar com Sofia, mas ela se mostra decidida e diz estar tudo terminado entre eles. A herdeira do grupo Alencar se declara para Antônio. Angélica tenta disfarçar o incômodo. Madalena e Zeca assistem à perseguição na televisão e percebem que o helicóptero de Pedro está quase caindo no mar. O vilão ameaça o piloto da aeronave. Mão de Vaca chega na República e vê a perseguição pela TV. Diante de Sofia, Angélica finge torcer contra Pedro. O helicóptero cai no mar, mas Pedro não é visto. O piloto é encontrado e André pula na água para perseguir o vilão. O delegado consegue alcançar Pedro e eles lutam no mar. André leva a melhor e o traficante é detido. Inês comemora. Sofia estranha o comportamento de Angélica. Dagoberto tenta apoiar Mão de Vaca. André sorri satisfeito diante de Pedro detido. Preocupada com a segurança de Jade, Thaís avisa que chegou a hora da menina deixar o país. Topíssima, capítulo 142. Thaís convence Jade a deixar André. Pedro descobre que Taylor morreu. André descobre que Thaís está levando Jade para o aeroporto. Graça é abordada pelos jornalistas. André consegue alcançar o carro de Jade, mas a menina diz que quer ir para a Europa com a mãe. Mão de Vaca diz que quer ver Pedro na delegacia. O mendigo fica feliz ao poder comer na República. Sofia se lembra da noite em que foi drogada. Lima vai até a delegacia. Angélica tenta tirar a ideia da cabeça de Sofia, mas não consegue. A milionária pede para a secretária ligar para Lima na sua frente. Sem alternativa, Angélica liga para ele e Sofia acaba descobrindo que eles a drogaram juntos a mando de Paulo Roberto. Angélica foge. Pedro é conduzido para a delegacia. O mendigo escuta os estudantes desconfiando dele e se sente ofendido. Ele deixa a República. Fernando se lembra de Jandira. Lima toma coragem e entra na delegacia. Pedro é recebido por Edevaldo. Graça lamenta a partida de Jade. Bruno e Paulo Roberto se surpreendem ao verem Pedro chegando na cela. Lima confessa ter drogado Sofia a mando de Paulo Roberto. Com a prisão de Pedro, Edson é perseguido pelos bandidos na prisão.
ele tenta pedir ajuda a Vitor, mas é contínuo sendo ameaçado. Topíssima, capítulo 143. Vitor tenta salvar a vida de Edson e oferece dinheiro aos outros bandidos. Bruno ri de Paulo Roberto e Pedro na prisão. Os bandidos não aceitam a proposta de Vitor e espancam Edson. Graça avisa André sobre a confissão de Lima. Edson morre nos braços de Vitor. André se recusa a falar com Fernando. Madalena intervém e se desculpa com a menina. Ela diz que Fernando a ama. André termina de ouvir Lima e o conduz até a prisão. Sofia diz que caiu em uma grande cilada. André lamenta a partida de Jade para a Europa. Bruno presencia a conversa entre Lima, Pedro e Paulo Roberto na cela. Mão de Vaca e Dagoberto pedem para verem Pedro. Os estudantes descobrem que Edson foi assassinado na prisão. Pedro ofende Dagoberto e Mão de Vaca e pede ser levado de volta à cela. Antônio visita Sofia. Beatriz diz não estar triste com a prisão de Paulo Roberto. Os estudantes dizem que precisam encontrar o mendigo. Dagoberto decide dizer a verdade para o sobrinho Mão de Vaca. Ele avisa que é o verdadeiro pai de Andréa. Sofia namora Antônio. Dagoberto se explica para Mão de Vaca e se lembra do passado. Ele recorda de quando atropelou e matou um homem enquanto dirigia bêbado por influência de Lara. Beca surpreende a todos e comemora a morte de seu personagem na novela. Ela se declara para Zumbi e eles se beijam. Sem companheira, sem noção se entristece. Rafael pede a mão de Gabriela para Antônio. Andréa diz que é preciso encontrar o mendigo. Sofia recebe uma ligação do advogado informando que os depoimentos sobre a morte de Lara começaram a ser tomados. O recepcionista do hotel é ouvido por André. Angélica também presta depoimento. O garçom do hotel também é ouvido. Depois de colher todos os depoimentos, André diz que Mão de Vaca, Angélica, Bruno, André e Dagoberto são suspeitos pela morte de Lara. Graça também inclui o motorista Walter como um suspeito. Dagoberto decide contar a verdade para André, que não reage bem. Inês aconselha e acalma a irmã de Sofia. André diz sentir falta de Jade, mas ressalta que quer o melhor para ela. Sem noção, conhece Esmeralda e eles começam a se dar bem. André se entende com Dagoberto. Algum tempo se passa. A obra do restaurante segue firme. Dagoberto cuida de Andréa. Rafael e Gabriela fazem um trabalho na faculdade. Yasmin e Beatriz trabalham juntas. Elizabeth visita Vitor na prisão. Edevaldo e Inês assistem TV com Clementina e Canarinho. Madalena fica satisfeita com a relação entre André e Fernando. André janta com Graça. Sofia tenta observar a obra do restaurante pelo binóculo. No tribunal, o juiz dá início ao julgamento de Sofia. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Grande abraço e até o próximo vídeo!